Olá, empreendedora! Olá, empreendedor! Sejam bem-vindos ao canal da NTBA, da National Tourism and Business Academy, com muita informação, com muito conteúdo para que você, empreendedor, para que você, empreendedora, possa ter mais conhecimento, melhores informações para fazer ainda melhor a gestão do seu negócio. O canal da NTBA conta com o oferecimento da Construtora Miramar. Construtora Miramar que tem para você, empreendedor, para você, empreendedora, aquele cantinho certo para você viver com muito conforto, com muita tranquilidade, com muita segurança com a sua família. Fique atento aos lançamentos, temos novidades. Torre Pacífico, no conjunto Navegantes, na Ponta da Praia em Santos. Para você que quer viver bem em Santos, no litoral de São Paulo, para você que nos acompanha fora do litoral de São Paulo e quer vir a Santos para viver bem, para viver com tranquilidade, os melhores empreendimentos são da Construtora Miramar. Fique atento, ao longo do episódio você vai ver o QR Code, dê aquele clique, conheça os empreendimentos, os lançamentos, os empreendimentos já entregues com últimas unidades à venda para você viver bem, para você viver com conforto, com tranquilidade, com muita segurança. Construtora Miramar. O canal da NTBA também conta com o apoio de Palais Hotel, sua melhor opção de hospedagem em São Vicente, no litoral de São Paulo, a uma quadra da praia, próximo aos principais atrativos turísticos, com facilidade de deslocamento para cidades vizinhas da costa da Mata Atlântica. Então é o local certo para você vir para passear com a família, para os negócios, para o seu lazer. E vem a dica do canal NTBA para você. Café da manhã do Palais Hotel em São Vicente é como casa de vó. Preparado com muito gosto, com muito cuidado pela equipe de alimentos e bebidas do Hotel Palais em São Vicente. O canal da NTBA também conta com apoio de SRM Contabilidade. Mais do que uma contabilidade, é sua parceira estratégica para que você possa ter tranquilidade para conduzir o seu negócio, tendo a certeza que você vai ter a excelência na gestão contábil da sua empresa. Eu queria aproveitar no episódio aqui de hoje do canal da NTBA e conversar rapidamente com você, empreendedor, com você, empreendedora. A gente fala aqui principalmente do turismo e da hospitalidade. É fundamental que nós tenhamos o quê? A condição técnica, qualificada, profissional para desenvolver a atividade turística. A atividade turística é extremamente importante para que a gente possa, né, além de conhecer outras culturas, além de conhecer outros lugares, poder também deixar um pouquinho do dinheiro circular. Isso talvez seja um dos grandes benefícios que o turismo traz para a economia de uma cidade, de um estado, de uma região, de um país. Mas para isso, a gente precisa de gente qualificada. É sobre esse e outros assuntos que nós vamos conversar no episódio de hoje do seu canal da NTBA, na conversa no café. Conversa no café com você, empreendedor, com você, empreendedora, com o oferecimento de NNA Santos, consultoria e projetos, a consultoria que acompanha você, empreendedor, você, empreendedora, por toda a jornada empresarial. Consulte sempre um bom profissional, tenha sempre um bom profissional ao seu lado para ajudar no desenvolvimento estratégico do seu negócio. NNA Santos traz, no episódio de hoje do canal da NTBA, Marlene Matias. Professora doutora Marlene Matias, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Olha, professora doutora é o título acadêmico. Para mim, minha amiga, que isso é o mais importante, né, Marlene? É, assim, eu fiz doutorado porque eu queria estudar mais, entender algumas coisas, fazer algumas pesquisas, mas também eu raramente falo que eu sou doutora, eu falo que eu sou a Marlene Matias. Marlene Matias, minha amiga, é mais agradável, né? Porque de fato você é uma pessoa que traz muito conhecimento, tem muita sabedoria. Eu já brinquei isso com você. Você não é autora de livros, você é autora de uma biblioteca, né? São vários temas que ao longo da tua vida profissional você acabou escrevendo, mas eu queria me concentrar com você sobre o tema de hoje, o turismo, seus negócios e profissionalização através do tempo. Marlene, eu queria fazer essa viagem com você nesses últimos 53, 54 anos, né, que a gente tem dos cursos de turismo no país. Primeiro curso, lá atrás, de 1971, é isso, Marlene? Morumbi, São Paulo. Sim, Professor sim. Gabriel,
né, da Universidade de Morumbi, junto com Vitório Lanza, professora Maria Otília Pires Lanza, que aí começa toda essa história, que é interessante, da qual eu tive o prazer de fazer uma parte dela. Não de estudar na Sim, primeira turma, sim. porque eu era recém-nascido, né? Mas eu tive a oportunidade de trabalhar, né, na Unimonte com a professora Maria Otília Pires Lanza, que eu costumo brincar que é a primeira dama do turismo no país, infelizmente já no andar de cima, mas É, cuja qual era juntamente com o professor Gabriel e aquele time ali formaram em 71 a primeira faculdade e na sequência em 72 acabam trazendo aqui para a Baixada Santista o curso superior de turismo, no primeiro momento em Cubatão, depois na sequência vindo para Santos, da qual eu tive o prazer ali em 1998 como docente, vivenciar a universidade, vivenciar a reitoria, a faculdade, enfim. Conta um pouquinho melhor essa história, porque isso não vem só nesse ponto, né, da Morumbi, mas inicia-se na Morumbi e irradia-se para todo o país, né, Marlene? e foi uma, vamos dizer assim, coragem, né, do professor Gabriel, porque se não fosse ele, acho que talvez outras pessoas não teriam essa mesma coragem, ou instituições não teriam, né? Porque a ideia inicial do professor Gabriel não era nem um curso de graduação em turismo, era um curso técnico. E não fez sucesso quando ele fez o lançamento do curso técnico. Praticamente não apareceu ninguém, e as pessoas que apareceram disseram assim: mas eu já tenho segundo grau, para que eu quero curso técnico? E aí veio, né, na cabeça do professor Gabriel, e a gente estava, né, vamos dizer assim, o Brasil estava passando por um momento, vamos dizer, de desenvolvimento do turismo, né, que era uma atividade, não vou dizer nova, mas que estava tomando uma certa visibilidade, porque a gente já tinha tido em 65 a criação da Embratur, aí já estavam os programas da Embratur, o lançamento do Anuário de Turismo, então tinha uma série de coisas acontecendo, e em 71, que também foi um dos estímulos maior para o professor Gabriel fazer esse lançamento, foi a instalação da primeira rede internacional de hotéis aqui no Brasil, que foi o Hilton Hotel, aqui em São Paulo, né? Sim. E aí ele parou, pensou, falou assim: gente, nós estamos precisando de pessoas qualificadas para poder atuar na área de turismo, não só para atender a hotelaria, mas para atender as outras áreas que estão se desenvolvendo. E aí ele teve essa brilhante ideia, né, de criar o curso de turismo. Ele passou um perrengue danado até ele conseguir legalizar o curso, ele conseguir legalizar a faculdade, que a faculdade não existia, porque ele criou a faculdade junto com a Faculdade do Morumbi junto com o curso, né? Então, os primeiros anos do curso, até, vamos dizer assim, a formatura da primeira turma também ser reconhecida, foi um perrengue muito grande. E, a partir daí, as pessoas começaram a, vamos dizer assim, olhar com mais atenção para a formação de turismo, e aí também o turismo já estava tomando um outro rumo, né, no nosso país, é, porque estava acontecendo coisas, foi criado o Fungetur, então tinha uma série de coisas acontecendo que realmente vamos dizer assim, essa formação precisava ser feita, né? Então que essas pessoas fossem ter uma Preparadas, formação né? profissional, uma Preparadas. formação uma formação Preparadas. profissional para poder atuar na área. Então, um também que foi, vamos dizer assim, assessorou o professor Gabriel nesse início, foi o De La Penha, o espanhol, que Sim. tinha tido a experiência já, né, do início do desenvolvimento do turismo na Espanha, e ele também deu uma ajudada, inclusive o primeiro currículo foi estruturado baseado em cursos de turismo que já havia acontecido na Espanha. Então, e com isso, a gente foi, vamos dizer assim, com o passar do tempo se desenvolvendo, né, que hoje nós já estamos com 3 52, anos. 53 anos. 53, 53 já. Então, é, as coisas mudaram muito, né? Então você lembra, né? Você não era da área de turismo, que você é de administração, né, Alexandre? Mas depois eu fui a partir de na verdade eu inicio minha carreira como administrador, na área de Uhum, finanças,
Uhum, E como consultor do Sebrae, eu tive o prazer de ser responsável por organizar uma das inúmeras palestras que o Sebrae trazia a Santos, com o uhum. professor Hilário Pelizer. E Foi meu professor. por algum motivo divino, alguma coisa soprou no meu ouvido e disse: fica para assistir. Porque geralmente a gente que organiza eventos, você também faz eventos, você já escreveu livros sobre organização de eventos. A gente, quando organiza o evento, né, principalmente uma palestra, né, um seminário, a pessoa falou boa noite no microfone, já deixou de ser sua responsabilidade. É com o pessoal da técnica, né? Para ver o som, para ver a luz, para ver a passagem. A gente que organiza, a gente já vai cuidar de outros afazeres, ver se o coffee break está sendo montado, tal, etc. Né? Mas alguma coisa que naquele dia, Marlene, alguma coisa daquele dia soprou no meu ouvido, fica. E eu assisti a palestra. E Olha como sou um só. apaixonado por marketing, né? Eu falei assim, caramba, se eu for pensar a essência do turismo, é a essência da mercadologia. Porque eu Exatamente. tenho algo que tem que ser posicionado, que tem que ser encapsulado, que tem que ser promovido, que tem que ser qualificado, que tem que ser precificado. Isso é marketing. Eu falei, caramba, É. turismo é isso. E depois, é uma coisa curiosa, Marlene, de uma grande amiga nossa em comum, professora Marília Gomes Ansará, que você conhece muito bem, ela foi contratada pelo Sebrae, estou falando lá atrás, em 1994, Aham. para dar um curso de qualificação para os consultores que estariam assumindo, então, essa especialidade dentro do Sebrae São Paulo, que não havia. Olha. Então, eu fiz parte desse time, fiz parte, Uhum. inclusive, de um primeiro time dentro do próprio Sebrae, que acabou escrevendo uma pequena literatura ali, uma pequena cartilha para os pequenos empreendedores voltados ao turismo. E a partir, então, desse momento, eu também me considero um turismólogo, porque ao longo da vida a gente veio estudando, veio o MBA, veio o Sim, mestrado com a nossa sim, querida amiga sim. Doris Vandermene Huschmann, com o professor Mário Beni, e aí isso é história, né? Isso é a nossa É. história. Mas eu acho que você está tocando num ponto importante, Marlene, que lá atrás já se sentia essa necessidade, porque turismo é coisa para profissional, né, Marlene? Não dá para ficar Sim. brincando na mão de amadores. Não, não dá, e eu acho que, assim, é o que a gente mais por mais que a gente tenta, né, a gente ainda tem problemas até hoje, porque eu acho que, assim, na nossa formação, em 70 a gente tinha um mundo diferente, e nós fomos, por exemplo, nós estávamos na época do regime militar, e nós fomos de 71 até 85 dentro desse regime, depois teve a mudança, e a gente tinha aquele currículo, que foi o primeiro currículo, né, implementado, né, pelo MEC, e que a gente não podia fazer mudança nenhuma. E uma outra coisa também que a gente tem que sempre ressaltar, que é uma coisa que o professor Mário Beni sempre fala, essa interdisciplinaridade que existe no turismo. Porque desde o início a gente tinha lá as outras disciplinas de formação, tinha economia, tinha administração, tinha naquela época tinha organização moral e cívica, então a gente tinha essa relação com as outras disciplinas e como é que elas poderiam estar interferindo na nossa atividade, que é o turismo. Aí depois que eu me formei, eu comecei a pensar para que área que eu ia, porque até então eu não tinha decidido depois de formada. Aí eu comecei a mexer com eventos, eu fui para a área de eventos. E aí não existia, por mais que você procurasse, não tinha nenhuma literatura, nada escrito sobre eventos. Então, Sim, eram coisas que as pessoas passavam para a gente por experiências do dia a dia. E aí, o que, que aconteceu? Eu fiz vários cursinhos, que na época se chamava de técnico, mas não era técnico, cursinhos livres de eventos. Fui fazendo, fui trabalhar em eventos, vamos dizer assim, adquirindo conhecimentos, foi quando eu resolvi fazer o doutorado em eventos. O doutorado não, o mestrado. sim, Aí eu comecei a ter que buscar a parte, vamos dizer assim, embasamento teórico, né? Porque até então a gente só tinha os embasamentos técnicos. E aí fui atrás de bibliografia, aí tinha o Fuster, tinha o livro do Fuster, que era um dos aí,
da área, né, que escrevia, tanto para turismo, ele tinha alguma coisa dentro do turismo, ele colocava algumas coisas de eventos, e aí eu fiz o mestrado na USP em eventos. E nesse vai e vem entre trabalhar em eventos, fazer mestrado na USP, tudo, eu comecei a ir para a área da academia, que eu fui fazer educação. E aí a Uhum. gente começa a, vamos dizer assim, a ver como é que as coisas se cruzam e onde é que a gente precisa melhorar, o que, que o curso precisa. Aí nós começamos, que eu também tive atuação na BB Tour, a gente começou a reivindicar, a fazer proposta de novos currículos, que a gente estava dizendo assim, precisa ser alterado, porque não dá para ficar mais com esse currículo que está aí. Porque, por exemplo, eventos não tinha no currículo, lazer não tinha no currículo, Sim. ética não tinha no currículo, então a gente foi batalhando. Até que em 2006, se não me falha a memória, o MEC soltou as novas diretrizes curriculares, já com algumas alterações, o que vamos dizer assim, a pessoa que estava fazendo o curso de turismo precisaria ter de conhecimentos. Então, aí dava para você fazer uma série de adequações, e também que eu falo que a fala do professor Mário Beni, tem muitas pessoas que não concordam, mas é essa interdisciplinaridade que existe dentro do turismo. É impossível você falar de turismo sem falar de economia. É Não tenha impossível você falar dúvida. de turismo sem falar de recursos humanos. Não tenha Então, dúvida. você tem uma ligação muito Você grande sabe, Marlene, que uma coisa que me chama a atenção, até pelo fato talvez de eu ser administrador de formação uhum, primária, porque uhum, se a gente for avaliar, uma agência de viagens, um meio de hospedagem, uma transportadora, uma organizadora de eventos, área de entretenimento, qualquer empresa que milite na área do lazer, são empresas, são sim, negócios. E negócios precisam ser geridos, precisam ser administrados. Isso sim, envolve o planejamento, a estruturação, a aglutinação de pessoas, fazer a sim, gestão desses talentos, que hoje talvez seja uma das grandes preocupações, que não é só do turismo, né? A gente sabe que nós temos um problema crônico no país, que é mão de obra qualificada em sim. todos os segmentos, Todas as áreas, todas sem as áreas. exceção, né? Sim, Sem exceção. Mas isso, para mim, é essa fala do professor Mário Beni, da transversalidade, ela para mim é muito cristalina, porque o turismo, ele não só com os negócios, mas também ele vai perspassar toda a questão histórica, geográfica, sociológica, antropológica, né, para que a gente sim, compreenda. Inclusive aqui no canal da NTBA, Marlene, a gente tem, junto com o professor Fernando de Gaspari, a gente tem criado, a gente tem feito aqui uma série de episódios contando a história das imigrações ao Brasil. E como sim, essa imigração dos diversos povos, elas acabam também consolidando não só a economia do país, mas também oferecendo, digamos assim, ao menu turístico brasileiro uma diversidade ainda maior, né? E talvez isso que a gente consiga ter aí mais evidente a necessidade de a gente ter justamente essa transversalidade, né? De sim, perceber que o turismo não é uma ciência exata, mas é uma sim. ciência que acaba tendo aí a sua correlação com diversas disciplinas e diversas outras ciências, né, Marlene? E outra coisa, Alexandre, que eu percebi também, né, nessa vida de dar aula e fazer mestrado e doutorado, eu tive que pesquisar. E eu, coisas que eu nem imaginava na minha vida. Por exemplo, esse livro das exposições universais. Sim, Eu transitei por coisas, né? Então, quer dizer assim, economia, administração, história, porque o que tem de história que está relacionado com a política, com os momentos políticos econômicos de cada época, o claro. que é que essas exposições deixam para a gente, quer dizer assim, e como é que a gente pode aproveitar essas coisas para o turismo? Então, olha, foi uma pesquisa maravilhosa. Eu acho que assim, é, eu não pensei que fosse tão interessante e que tivesse assim uma profundidade tão grande, né? E olha que coisa Inclusive, interessante, Marlene, quando você fala da questão das grandes exposições mundiais, porque até hoje elas uhum, são um grande acontecimento, né? Elas são, continuam sendo um grande acontecimento.
e é uma das grandes disputas que nós temos, né, na área de eventos global, é ser sede de Hum, uma exposição mundial, porque ela não é sim, um evento de sim. uma semana, são 6 Não, meses, 6 né, de meses. exposição efetiva, né, e eu lembro que nós tivemos agora em 2020, que depois acabou sendo por conta da pandemia postergada, que foi em Dubai. E São Dubai. Paulo chegou a disputar, chegou na finalíssima, né? Sim, Para disputar com Dubai a situação de receber uma exposição mundial. Que no caso de São Paulo capital, tinha sido antevisto ali na zona leste de São Paulo, ali, né, próxima à divisa com Guarulhos, uma grande área a ser investido ali, a ser feito todo um processo de exatamente. construção de um pavilhão, né, que seria um grande legado. Assim, você me corrija se eu estiver errado, Marlene, mas eu entendo que uma exposição mundial, né, uma Expo Mundi, ela é muito mais significativa e relevante do que até mesmo os grandes eventos esportivos, que são os grandes ícones. Como nós Sim. teremos a Olimpíada, né, em Paris, a cada 4 anos nós temos a Olimpíada, nós temos a Copa do Mundo do Futebol, né, que são os grandes marcos que a gente tem, né, nos eventos globais, Uhum. né? Mas eu entendo que É. a exposição mundial, de fato, é um dos grandes acontecimentos. Haja vista Sim. que talvez, na minha opinião, o maior símbolo dessa história toda é uma certa torre que fica lá em Paris, por acaso, que foi construída Exatamente. para a exposição mundial, era para ser desmontada e já estamos há mais de 100 anos com ela, mais de 120 anos com ela. E é uma É, porque o maravilha. sucesso que ela fez, né, então, a aceitação, então isso é um legado. Então, quando a gente fala, né, as exposições, essa interdisciplinaridade, assim, eu vejo, por exemplo, na de Dubai eu não acompanhei muito, mas a de Milão, você ter, por exemplo, durante 6 meses, Milão recebendo gente de fora, Sim, gente de todos os países que tinha ali. Por exemplo, países que não tinham condições de ter um pavilhão próprio na exposição, eles fizeram um pavilhão, fizeram uma divisão e colocaram esses países ali. Eles tinham como mostrar o que eles tinham no país deles como, em relação aos outros. Então, foi dada oportunidade para todo mundo. Meios de transportes que foram construídos para essa Expo, que ficou agora, que o pessoal lá de Milão utiliza, e a próxima agora, de 25, vai ser em Osaka, no Japão, aonde foi a de 1970. Eles vão utilizar instalações das de 1970 para agora, e a de 30 vai ser em Roma. Eu não sei aonde em Roma ainda, mas eu estou imaginando que deve ser alguma coisa muito legal. Então, acho que essas coisas todas, assim, se a gente não tivesse profissionais que entendesse da coisa, que trabalhasse nesse período todo, que é um trabalho muito cansativo, muito grande, a gente não teria sucesso. Então, por isso que eu acho que assim, a formação é muito importante. E não é, eu acho que assim, que é um caso que muita gente fala do nosso curso de turismo. Ah, vocês têm uma formação que vocês não sabem fazer nada. Não é bem isso. Eu acho que assim, a gente tem uma formação primária, eu acho que aqueles que se interessam, que querem atuar na área, têm que ir atrás de mais conhecimento. informações É isso mesmo. de qualificação. Sim, Porque eu falo assim, eu fui para a área de eventos porque eu fui fazer curso de eventos e comecei inclusive, no começo, ia trabalhar de graça nos eventos porque eu queria aprender claro. como é que era, como é que não era, e fui. Enfiei a cabeça e fui. Eu acho que é bem por aí. Agora, eu acho que com a pandemia, a gente teve meio que uns choques e está tendo algumas mudanças, né, na nossa formação. O pessoal, muita gente desistiu da área porque diz que a remuneração está muito baixa. Outra coisa também, que veio com a pandemia as aulas remotas e muita gente não tinha condições e equipamentos para ter essas aulas remotas, então essas pessoas desistiram, foi para outra coisa. E também agora, muitas instituições estão fazendo, olha, tem curso de turismo, não avisa nem nada, mas assim, olha, metade é presencial e a metade é remota.
E isso tem desestimulado muitos meninos, porque durante o período que eu atuei dando aula, eu fazia muitas aulas práticas, eu fazia visitas técnicas, fazia viagens técnicas, então tem que ter a teoria, mas você tem que ter a prática e mostrar para ele, ó, isso funciona assim, isso funciona desse jeito. Então, ó, você sabe, quando a gente fala de respeito ao meio ambiente, por causa disso, 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 disso. Olha, nós estamos indo em tal lugar, tem que ser assim, saber se comportar, que é uma coisa que hoje a maioria da meninada não sabe se comportar, não sabe se portar. Então, você tem que dar aula de etiqueta e comportamento, Sem dúvida. porque porque para eles, eu vou de bermuda. Nós temos um hotel aqui em São Paulo, que você deve conhecer, que é o Maxud. Sim, Maxud não, o Renascença. sim, o Renaissance. Eu sempre fiz Na Alameda visitas no Santos Renascença. ali. Eu sempre fiz visita lá, porque tem uma menina lá do RH que eu Sim. conheço. E ela me mandava a lista. Não pode de bermuda, não pode de É, chinelo, não pode dress boné, não code. pode não sei o Dress quê. code. Eu falei, mas tem que ser, gente. Você Claro. está indo numa empresa, você tem que estar relativamente bem arrumado. Você tem que Não estar. tenha dúvida, Marlene. Você Então, sabe de às uma vezes. das coisas que você está me lembrando, né? Ah, Uma das coisas que eu sempre falei na formação, e a gente sempre discutia aqui, seja enquanto diretor, enquanto coordenador de curso, em sala de aula, a gente não forma turistas profissionais, a gente forma profissionais para atuar no traz de turismo. turismo. É um pouco diferente, é um pouco diferente. E eu sempre brincava com os meus alunos o seguinte: se você não estudar, só tem uma viagem que você vai fazer, que é uma viagem circular, que é o zero da sua nota. Porque se você não tiver um Mas, empenho, se você não tiver um empenho, se você não buscar conhecer, você de fato vai ficar para trás. E isso que você está chamando a atenção também, Marlene, que eu acho que talvez seja uhum, uma das questões para a gente refletir, a atividade sim, turística ela é uma atividade que exige sim a prática, a vivência. Né? Claro que a gente tem as questões de ter um curso noturno, então você levar alguém para fazer uma visita noturna, você vai depender no final de semana, mas isso é necessário, né? E tem que ser um curso de fato presencial, efetivo, sim, para que as experiências possam ser vivenciadas. A sim. vantagem que nós temos, por outro lado, é que a nossa atividade ela não fecha, é 24/7. Então dá sim para buscar uma visita técnica à noite num hotel, na realização, preparação de um evento, numa outra empresa, né, numa operadora Sim. que atue dentro de um shopping, por exemplo, que vai até às 10 da noite em via de regra. Ou seja, é essa questão que é fundamental, Marlene, a gente repensar para a gente poder retomar essa profissionalização do turismo com mais vigor, porque é isso que vai fazer a diferença dentro da nossa atividade e do nosso país. Marlene, eu sei que o café, quando é bom, passa rapidinho, né? E o café nem Eu esfria. percebi que já passou. Café nem esfria, né? Mas eu queria, assim, aproveitar que você desse, assim, esse seu recado como uma acadêmica, como uma profissional, e a gente tem a felicidade interessante que não é pela distância, a gente já se conhece há tanto tempo, a amizade continua e tem uma serra entre nós, né? É. Mas eu acho que isso é o mais importante, porque o turismo tem isso, a gente faz amizades duradouras e quando todos estão imbuídos, né, com o mesmo objetivo, as coisas de fato Uhum, acontecem, né, Marlene? sim, realmente. Eu acho que eu tiro por mim, pela minha experiência, que quando eu entrei na faculdade, eu não pensava em fazer turismo, eu pensava em fazer odontologia, que eu acho que se eu tivesse passado em odonto, eu estaria muito infeliz hoje. Fui para a área de turismo, a gente tem que descobrir aquela coisa que a gente gosta de fazer e tentar se qualificar o máximo possível para poder desenvolver aquela atividade que você gosta da melhor maneira possível, da melhor forma profissional possível, porque é aquilo que você gosta. E depois eu fui para a área da educação, mas eu sempre que tenho eventos, alguma coisa que precisa de alguma assim, eu estou sempre contribuindo, eu estou sempre ali participando, porque eu não quero me afastar da área de eventos de jeito nenhum. Eu sou formada em turismo, mas eu me enveredei aí para a atividade de eventos, que quer queira, quer não, tem muita gente que não gosta, né, que fale, mas está dentro do turismo. Não tenha Porque dúvida, se não tenha dúvida, porque se não tiver evento, você não vai ter turista, não vai ter uma série de coisas, né? sem Então, dúvida.
Marlene, queria muito agradecer a tua participação no episódio do canal da NTBA, sabendo que você vai ser convocada para voltar mais vezes, porque nós temos Tá muitos bom, assuntos a conversar na área do turismo e da hospitalidade. Um grande abraço para você, falou. muito obrigado, viu? Para você também, Alexandre. Obrigado pelo convite. Tchau. Tchau. Com oferecimento da construtora Miramar, que tem para você empreendedor, aquele cantinho gostoso para você viver com muita tranquilidade, com muito conforto, com muita segurança com a sua família. Fique atento aos empreendimentos já entregues, aos lançamentos da construtora Miramar. Com apoio de Palais Hotel, sua melhor opção de hospedagem em São Vicente, próximo aos principais atrativos turísticos, a uma quadra da praia, para o lazer, para os negócios, para viver com a sua família, para passear, para curtir Hotel Palais em São Vicente. Com apoio também de SRM Contabilidade, mais do que uma contabilidade, parceira estratégica do seu negócio para fazer a excelência contábil da sua empresa. E também com a NNA Santos Consultoria e Projetos, a consultoria que acompanha você empreendedora por toda a jornada empresarial. Nos vemos no próximo episódio do seu canal da NTBA. Tchau!